Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, eu vou ser o professor de vocês aqui hoje. Nós vamos falar hoje sobre um pouquinho sobre a linguagem algébrica, né? E para quem vai me acompanhar e vai ser a voz de vocês no chat é o professor Rafael. Professor Rafael? Olá pessoal, bom dia. Vamos acordar nessa manhã um pouco fria, né? Bom dia, professores, bom dia, alunos, bom dia, gestores, curiosos que queiram aprender um pouco de matemática também. Meu nome é Rafael Dombrauskas, estaria com vocês aqui acompanhando o chat. Uma aula muito bacana, uma aula sobre linguagem algébrica, importante para a progressão de vocês nos estudos e para entender um pouquinho a relação dela, né? Eu sempre gosto de associar um pouquinho a informática, mas não vou falar muito, vou deixar que o Jonas acompanhe um pouquinho a aula com vocês. Para a aula de hoje, o que eu solicito para vocês é lápis, caneta, borracha, como sempre, um papel e o caderno do aluno. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios que já estão no caderno do aluno e para facilitar, para vocês apenas escreverem, né, para vocês colocarem apenas as respostas, peguem o caderno do aluno. Hoje nós vamos começar, Rafa, uma ideia de linguagem algébrica. Basicamente o que a gente vai fazer? Transcrever a nossa linguagem materna, né, a nossa forma de escrita, como nós escrevemos, para uma coisa que a gente chama de linguagem matemática. Você sabe o que é linguagem matemática, Rafa? É uma forma de expressão, né? Basicamente, isso Usando a mesmo. matemática. Isso mesmo, né? Então, a linguagem algébrica, Rafa, é o que está aí na tela para vocês, nada mais é do que transcrever essa linguagem que a gente chama de natural, comum, né? A escrita materna nossa, né? Para uma linguagem matemática, né? Essa linguagem matemática a gente utiliza algumas letras, né? E principalmente os números. Vocês já viram isso em algumas formas, por exemplo, nas expressões. Vocês viram algumas expressões, e essas expressões que vocês calculavam, parênteses, etc., no sexto ano, e ela vai se repetir agora. Só que a gente vai utilizar algumas letras para simbolizar, né? Essa coisa da simbologia, desse modelo de simbolizar algo, né? Então, na tela de vocês aí, a linguagem nada mais é do que essa ferramenta, né? Então, a linguagem matemática é uma forma de transcrever o problema, né? Então, nós temos um problema com a utilização de letras e números. Então, nós vamos usar letras. É qualquer letra? Nós temos uma convenção para letra, mas por enquanto pode ser sim, qualquer letra, né? Eu gosto muito de utilizar a letra J. Você tem alguma preferida? Ah, o X, o famoso X, essa é a questão. Tem até um conto que diz que o matemático ele é um pouco frustrado, que ele passa a vida inteira tentando encontrar o X e nunca encontra. Isso é verdade, né? Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês, sem a utilização, então, por enquanto, dessa letra tão conhecida, que é a letra X, né? Então, eu vou utilizar algumas letras que são aleatórias, né? No caso aí, poderia ser qualquer outra, né? E essas letras vão simbolizar posições. Basicamente, ela vai simbolizar um número, que ela vai estar no que a gente chama de uma expressão, né? Então, no exemplo que eu estou colocando aí para vocês, está assim, ó. Um professor propôs uma atividade que consta em reescrever frases utilizando a linguagem matemática. Então, vou pedir até ajuda para o Rafa aqui para a gente interpretar as frases primeiro. Então, Então vamos vamos lá. lá. Um número multiplicado por 3. O que a gente pode entender como um número multiplicado por 3? Então, esse um número, eu colocaria uma notação C, né? No caso ali do Carlos, ele colocou uma notação C, que é C vezes 3. E esse C ele serve para substituir por qualquer número. Um exemplo, se o número fosse 4, 4 vezes 3, 12. Seria isso, Jonas? Isso mesmo, né? Então o Carlos ali colocou a simbologia de qualquer número, no caso a letra C, ele escolheu, principalmente por causa do nome, né? Aham. E ele multiplicou por 3, né? O pontinho ali simboliza a multiplicação por 3. Mas a Ana também fez. Ela está errada? Eu acho que não. Ela só colocou o 3 primeiro, né? Aí ficou 3 vezes A. Ou de uma forma mais simples, 3A. Nesse caso, 3 vezes A, se ele pensar no mesmo número, como eu disse anteriormente, seria 4. 3 vezes 4, 12 também funcionaria. Mas é um caso específico que funciona, porque na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Isso mesmo, né? Numa próxima linha, nós temos um número multiplicado por menos 2. É um número negativo, né? Então, o Carlos também fez a mesma ideia. Fez a mesma simbologia da anterior. Só que o que ele fez ali? Ele colocou menos 2 sem parênteses, sem nada, né, Rafa? Ele Uhum. está errado? Não, ele não está errado, mas assim, uma forma mais usual é colocar entre os parênteses, né?
Teria uma terceira fórmula ali também, né? Que a Ana colocou já entre os parênteses, né? É só escrever menos 2a. Isso mesmo, né? Ela utiliza o Sim. parênteses para mostrar, no caso aí, que o sinal é do número 2. Não é isso mesmo? Entendi. Entendeu? Então ela utilizou esse parênteses aí para mostrar que o 2, né, no caso, ele está negativo. Por isso que utilizou o parênteses nesse caso. É uma boa solução para quando você quer multiplicar por um número negativo e você quer mostrar que aquele número é negativo. Então você pode utilizar o parênteses para esse caso, né, Rafa? Perfeito, perfeito. Beleza? Na próxima, ele fez o que o Rafa já comentou, né? Que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Tem Então, um pessoal que fala assim que a ordem dos tratores não altera o viaduto. É uma isso brincadeira que o mesmo, pessoal né? usa. É isso mesmo, é verdade, né? Então, o Carlos fez uma multiplicação do C vezes A, que é a mesma coisa que A vezes C, né? E a Ana fez uma outra coisa, ela colocou uma outra letra. Ela utilizou o J. Então, o J vezes A e o A vezes J. Tanto o A, quanto o J, quanto o C poderia ser qualquer número, né, Rafa? Perfeito, perfeito. Beleza? E por último, uma última frase que ela transformou aí, né, na questão da linguagem algébrica, né? Então ela fez o seguinte, ela colocou assim: a multiplicação de um por qualquer outro número resulta sempre nesse outro número, né? Então o que que o Carlos fez ali? Ele fez o C vezes um. Então, qualquer número vezes um dá ele mesmo, então ele colocou como resposta C. Ah, é A Ana verdade. fez a mesma coisa, né? É verdade, né? Vou brincar com você, Jonas. Então Pensa vamos no lá. número. Pensei aqui. Multiplica ele por 1. O Ah, que aconteceu? deu o mesmo número, você acredita? Olha só. E Eu se dividir pensei, por 1 também fica o mesmo número? também fica o mesmo número, isso mesmo. Então você sabe qual é o nome que você dá nisso daí? Qual que é o nome? Que o número 1 ele é elemento neutro, ou seja, não muda. O Aham. número 1 é elemento neutro na multiplicação e na divisão também. Entendi. Então, essa é uma das formas, né? Essa é uma das ferramentas que nós utilizamos para entender também como que a letra se posiciona em determinados caracteres, né? Então, a letra aí no caso, né, nós utilizamos, o uso dela é para simbolizar uma posição, no caso, o número. Então, na tela, uma definição um pouquinho melhor, né? Então, eu tenho, observe que as letras utilizadas pelos alunos podem ser trocadas por outras, sem alterar o significado da frase, tanto como Ana como Carlos, né? Então, as letras que nós utilizamos aí, o C e o A, né, utilizadas em matemática, permitem uma comunicação mais universal de ideias, além de expressar generalidades de maneira sucinta. Então, eu poderia expressar qualquer forma, qualquer modelo, qualquer jeito, poderia utilizar todas as letras do alfabeto para simbolizar qualquer uma dessas, né? Então nós teríamos ideias aí, contextos de multiplicações no que a gente chama de linguagem algébrica, né, Rafa? É Tudo isso bem? aí, tá tudo ok até aqui. Beleza? Vamos tentar então uma atividade para exemplificar um pouquinho melhor? Vamos. Beleza. Nessa atividade aí, está no caderno do aluno de vocês, né? Na Na página página 28. 28. Isso Quer que mesmo, eu leia né? com eles? Pode ser. Então tá bom. Já apareceu na tela de vocês. A professora Adriana corrigiu os desafios que dera para os estudantes do 7º ano e percebeu que todos haviam acertado. Pô, que bacana, hein? Como havia combinado que acrescentaria 1 ponto na nota da prova de cada estudante que os acertasse, para não esquecer, ela anotou no celular. A nota final do 7º ano é N mais 1. Boa Agora vamos ideia, para né? perguntas. Explique o que você entendeu da anotação da professora Adriana. Seria a pergunta 1. Pergunta 2, no caso a B. Ao anotar N mais 1, ela misturou letras com números. Você acha que ela poderá somar letra com número? Não sei, hein? Boa pergunta, né? C. A expressão que a professora Adriana utilizou é denominada expressão algébrica. Você acha que isso foi uma boa anotação? Então, pessoal, são 3 perguntas. Eu estou acompanhando o chat com vocês. Uhum. Jonas, quanto tempo você pensou para essa atividade? Eu pensei, acho que uns 3 minutos é suficiente, né? 3 minutos? Então tá bom. Lembrando que são 3 perguntas, A, B e C. Então mandem no chat quando você já responder as 3 de uma vez para eu entender quais são as respostas. Tudo bem? Beleza. Então, Bom trabalho. bom trabalho aí para vocês.
Olá, pessoal, estamos de volta. O chat está bombando, muita gente respondendo. Só que eu senti falta de algumas respostas mais completas, Jonas. Eu acho que o pessoal tem que prestar um pouco mais de atenção no que está sendo pedido, tá bom? A maioria colocou na primeira sim, mas aí não é o que ele quer saber. Explique o que você entendeu com a anotação da professora Adriana. Estava dando uma olhada no chat, o Marcos ele explicou que vai pegar a nota do aluno e vai Hum, somar com 1. boa, Mas foram poucos alunos que pensaram nisso. boa. Alguns alunos estão falando que estão com dificuldades. Vamos Tá. pensar, gente, associar sempre a uma situação prática. Isso facilita muito o aprendizado da matemática. Não só a matemática, mas em qualquer outra disciplina. O que ela quis fazer ali? Né? Ela quis pegar a nota e somar com 1. É simples, é o que você pensou, o que passou pela sua cabeça. Né? Quando você associa a matemática com algo prático, fica mais fácil. B, a maioria falou que sim. Né? Muitos alunos, a Suzana falou que sim. E 3, a expressão utilizada, perguntou se foi uma boa anotação. A maioria falou que foi uma boa anotação. Né? A Suzana falou que não entendeu. Enfim, Jonas, explica pra gente essa resolução. Então vamos tentar entender, né? Para entender essa questão, Rafa, nós temos que ver qual que é a ideia formada, né? Como você mesmo colocou. A ideia aí, no caso, é pegar a nota de qualquer aluno. Então, por exemplo, a nota 7, 8, 9, podia ser qualquer nota, e ela somar um ponto para fechar a média desse aluno, né? Então, essa ideia que ela utilizou é o que a gente chama de uma expressão, né? Na tela de vocês eu vou dar uma definição um pouquinho mais definitiva do que seria essa resposta, né? Então, na primeira, Rafa, na A, nós poderíamos colocar assim, ó. A gente espera, né, no caso, que os estudantes tenham compreendido que N se refere à nota da prova de cada aluno. E o 1 é um ponto que cada um ganhou no desafio. Ou seja, se eu fizesse essa prova da professora Adriana, seria o valor da minha nota mais 1 porque a gente acertou o desafio. Vamos supor se você tirou a nota 6. Isso. Aí o que a professora Adriana faria? Faria a nota a minha nota 6 mais 1. Ela faria basicamente isso para conseguir resolver o problema. Olha, se eu fosse a professora Adriana, nesse caso eu ia falar assim, olha, vocês entenderam essa expressão algébrica? Então, calcule a sua nota, né, de acordo com a Boa, expressão. boa mesmo. Mas será que os alunos iam colocar Aí, certinho? assim, nota, eu acho que eles são bem espertos e eu consegui calcular sim. Meu medo é eles colocarem para mais, né? Mas é É, só mais um. isso mesmo. Isso é verdade, né? Na seguinte, na questão B, Rafa, ele colocava a seguinte ideia. Então, ao anotar o n mais 1, ela misturou a letra com o número. Então era para entender se estava certo ou errado, né? Se poderia usar ou não numa soma. Então a professora Adriana vai substituir a letra N pela nota de cada aluno e somente depois disso é que ela vai efetuar a soma. Por isso dizemos que N é uma variável. A notação N, a gente não está somando o N mais 1, nós estamos somando uma ideia de nota, né? Uma ideia, Ah, uma simbologia, né? No caso, para a nota, para a gente poder somar 1, né, Rafa? Depois. até porque eu só consigo saber a nota do aluno se eu pegar o valor numérico, Isso, né, e aí somar com 1. isso mesmo. Perfeito. Isso mesmo. Então nós temos que entender nesse caso aí, nesse contexto, que o n está simbolizando, ele é uma variável. Por que é uma variável? Eu vou explicar isso mais para frente, mas ele pode simbolizar qualquer número. E ele varia da nota de cada aluno. Isso mesmo, ele vai variar conforme cada aluno. Como você mesmo falou, eu tirei nota 6. Você poderia, por exemplo, ter tirado 7, porque você é mais esperto que eu, né? Imagina, você que é. Ô, Jonas, eu vou pedir aqui no chat aqui para os alunos, É, para eles falarem assim, se quiserem, claro, né? é. Qual foi a última nota de que eles tiraram em matemática numa Boa. atividade presente na escola? Boa, boa, boa. Eu acho que eu quero ver notas acima de 5, né? Acho que acima de 5 seria uma nota razoável, digamos assim, Ó, né? já estão respondendo já. Mas enfim, bora lá para a E última. na última questão, na C, falava-se a forma, né? A denominação da expressão algébrica, se você acha que é uma boa notação. Então espera, né? A expectativa é que o estudante, todos os alunos, compreenda que essa expressão é um fato genérico e não um valor numérico, assegurando, né, o significado da variável. Todos têm que entender que o n, nesse caso, né, simboliza uma posição.
simboliza um termo, né, um valor de cada aluno, como vocês estão respondendo no chat. Beleza, É Rafa? isso aí. E aí, pessoal, vou só dar um adianto para vocês que isso é usado muito na tecnologia, essa ideia de Isso. variável. Eu, como professor, por exemplo, eu não tenho que ficar pegando nota por nota. Vamos supor que eu já tenho numa planilha, uma planilha eletrônica, nota por nota. Eu elaboro uma função que soma 1 em todas as notas. Com um clique, automaticamente as notas já vêm prontas. Fácil assim, né? É super fácil. Beleza? Então, eu vou dar a definição para vocês o que é variável, né? Como a gente comentou ali, variável, né, é um termo que a gente se utiliza. Então, variável é um símbolo, geralmente uma letra, e pode representar diversos valores. Já incógnita, não sei se vocês já ouviram essa expressão, é apenas um valor. Então, por exemplo, se eu não sei a nota dos alunos, no caso é uma variável. Se eu soubesse esse valor, mas eu quero calcular, eu quero entender, ele seria uma incógnita. Então, é diferente uma coisa da outra, né, Rafa? Então, essa ideia de incógnita e variável, nós temos que entender basicamente. Variável pode assumir qualquer valor. Então, ela assume qualquer valor ali como a nota. Então, eu tenho vários alunos na sala, cada um assumiu uma nota. A incógnita, então eu poderia. O 1, por exemplo, seria, se a gente utilizasse uma letra, seria incógnita. É um valor fixo, né, Rafa? Ô Jonas, uma vez eu ouvi de uma pessoa que falou assim pra mim, né? Você é uma incógnita na minha vida. Sério? Sério, ela falou assim: você é uma incógnita na minha vida. É. Eu acho que ela não queria, acho que ela queria saber o que que eu significava na vida dela, não era? E você é único, né? Espero Sim, que você seja único na vida dela, né? mas acabou não dando certo, né, Jonas? Mas quando ela falou que eu era uma incógnita na vida dela, né? Aham, Ela quis dizer assim: eu não sei o que você quer comigo, né? aham. Enfim. Mas, enfim, a incógnita significa o que você quer encontrar. Você quer encontrar o valor, o significado daquela letra, Daquela daquilo que expressão. você quer Aham. achar, né? Isso mesmo, né? E Uhum. também nós usamos algumas definições. Temos algumas definições, como nós colocamos no início da aula, algumas letras que a gente se utiliza, né? Não necessariamente é uma regra, mas a gente se utiliza geralmente de algumas formas. Então, por exemplo, aí, ó, para vocês. Então, por convenção, né? Por decisão, digamos assim, unânime, né? A utilização utilizamos algumas letras para simbolizar essa variável ou incógnita. Como, por exemplo, as letras do alfabeto A, B, C, sempre as primeiras, né? Porém, as últimas também do alfabeto são utilizadas, X, Y e Z. Por isso, muito se pergunta e falam, né? Muito se questiona, qual que é o valor de X, né, Rafa? Acho que vocês já devem ter ouvido isso, acho que ouvi bastante já isso, Aí né? eu até gosto de colocar nas perguntas assim, encontre o valor de X. É bastante usado. Né? Então, essa expressão, né, essa forma, essa ferramenta, fique bem claro para vocês que nós estamos utilizando a letra, no caso ali, essa incógnita, né, é um valor fixo. E a variável, né, um caso, um termo, né, que pode assumir qualquer valor. Vamos tentar fazer outro exercício para tentar fixar essa habilidade com vocês, né? Então, nessa atividade 2, nós vamos ter o seguinte. Então, uma família de Tina vai viajar para o estado do Acre. Eles moram no estado de São Paulo e iniciam a viagem bem cedinho. Tina sabe que o horário marcado pela família segue a hora oficial de Brasília. Consultou no celular, foi lá procurar e viu que a cidade de destino da viagem no estado do Acre apresentava um fuso horário. Você sabe o que é fuso horário, Rafa? Eu sei, é que de acordo com a mudança, o seu deslocamento, o horário ele é diferente. Que nem, por exemplo, nós estamos às 9 horas e 23 minutos, horário de Brasília. Isso mesmo. Ela muda, né? Conforme a localidade que você está no mapa, né? Mas nesse Conforme. raciocínio, no Acre seria 2 horas a menos? Isso, nós vamos chegar lá e vai acontecer isso mesmo, né? Ah, você E- vai pro Acre? Não, hoje não. Você falou, vamos chegar. Brincadeira, É... Jonas, continua aí. Hoje não. Então, nessa atividade aí, ó, que vocês estão vendo, é o seguinte. Então, nesse estado do Acre, né? Então, acontece esse fuso horário de menos 2 horas em relação ao horário oficial de Brasília. Além disso, eles passarão pelo estado do Mato Grosso,
onde o fuso horário é de menos 1 hora, em relação ao horário oficial, no caso de Brasília. Auxilie Tina a anotar essa informação elaborando uma expressão algébrica simples. Então, na primeira, o que ele quer? Que você represente a situação do horário oficial em relação ao fuso horário do estado do Acre. Então, eu quero saber ali como que você vai representar o horário deles. E na questão B, que represente a situação, no caso do horário oficial em relação, que é o horário de Brasília, do fuso horário do estado do Mato Grosso. Então, vocês respondam no chat as duas. A, qual que vai ser o fuso horário, utilizem uma letra. No caso aqui a gente vai utilizar uma letra depois para simbolizar e a gente vai explicar isso. Mas respondam A e B, né, Rafa? Lembrando que são duas respostas, mandem as duas respostas para eu ver se você acertou. Porque se você colocar A e depois de um tempo resolver escrever a B, eu vou achar que a resposta B é a resposta da A. Isso mesmo. Então coloque sempre as duas respostas junto no chat e eu vou estar acompanhando vocês. Quanto tempo, Jonas? Uns 3 minutinhos para eles. 3 minutos? Ok, bom trabalho. Olá pessoal, estamos de volta. Eu tinha perguntado para os alunos a nota, né? E muitos aqui colocaram a nota, né? Por exemplo, Guilherme, Danilo, Ana Júlia, Danilo, Vinícius tirou 9. Eu não vi nenhum 10, hein, Jonas? Mas eu vi muitas notas, acho que a maioria, talvez uns 95% dos alunos colocaram a nota superior a 5. Que bom. Muitos colocaram que não estão entendendo muito bem essa notação algébrica, né? Que a gente costuma chamar. Certo. Né? E aí colocaram A, B, C. Bom, será que eles entenderam que era de alternativa a pergunta? Não. Ou para escolher uma letra? Não. Bom, o André ele falou o seguinte, que se em Brasília o horário é 24 horas, no Acre é 22 e no Mato Grosso é 23.
Ele colocou de uma forma simples, não colocou a expressão algébrica, Mas mas eu acho que eu explicou bem. Aham. entendi o que ele quis dizer, né, com a resposta, né? E poucos colocaram a resposta correta, que é a resposta que você vai comentar agora. Então, para essa resposta, nós temos que identificar qual que é a incógnita aí no caso, né? Qual que é o valor que ele pode assumir, né? Nós podemos olhar como a variável. A variável de hora, ela falou que saiu bem cedinho, mas ela não deu um horário definido. Ela não deu um horário certo, uma forma exata, sair determinada hora. Então ela queria entender para qualquer pessoa, se fosse sair em determinado horário, que horário ia chegar lá. Na resposta aí para vocês, nós vamos olhar de algumas formas. Então, nessa resposta, vocês vão identificar o seguinte: na A, eu coloquei de uma forma e utilizei uma letra. Então, a variável pode ser expressa por qualquer letra aí. No caso, a gente pode utilizar qualquer letra. Mas eu coloquei B de Brasília. Então, B menos 2, por exemplo, é o horário de Brasília menos 2. Poderia ser outra letra, poderia, como eu vou colocar no item B, poderia ser C de casa, poderia colocar S de São Paulo, ela poderia expressar qualquer letra nesse caso, tá? Hum, Na questão B, se você olhar certinho, nós identificarmos, é o horário do Mato Grosso. Então ele é uma hora a menos referente ao horário de Brasília. Então ele colocou B menos 1, C menos 1, S menos 1, então eu poderia expressar de qualquer forma. Então eu posso expressar de qualquer letra, quer ver? Rafa, fala uma letra para mim. uma letra R. R. Então eu poderia colocar R menos 2 para A e para B eu poderia colocar R menos 1. Não estaria errado, não é isso? Ah, entendi. E assim, sempre quando você pensar num horário, no caso da letra A, que é o horário em relação ao Acre, Aham. você pensa no horário e subtrai 2 horas? Isso mesmo. Então, qualquer horário. Então, por exemplo, se ela saísse aqui às 7 horas da manhã, Uhum. então o horário no caso lá seria 7 menos 2. 5 horas da manhã. Isso mesmo, lá seria 5 horas. Uma pessoa que não sabe o fuso horário, né? Aham. Aí ela vai chegar lá achando que é 7 horas da manhã e é 5 horas da manhã. Isso mesmo, Então é isso mesmo. importante saber, né? Sabe para o que é importante isso também, Rafa? E a Hum. gente pode comentar, é por causa da eleição, sabia? Na eleição, nós identificamos algumas coisas que é referente ao horário de votação. Então, tem o horário de abertura e o horário de término. Como nós temos fuso horário dentro do Brasil, o Brasil é muito grande, né? Então, nós temos que utilizar determinados horários para também a votação. É até interessante depois ele conversar com o professor de geografia para explicar mais detalhado essa questão do fuso horário. Verdade, isso mesmo. É que nem você falou, pelo fato do Brasil ser tão grande, né? Aham. Ser um dos maiores países em extensão territorial, existe uma grande diferença de fuso horário dentro do Isso próprio mesmo. país. Dentro do próprio, é isso mesmo. Então vamos para mais uma atividade para ver se a Vamos, gente consegue fixar essa habilidade, fechar ela e conseguir a gente caminhar para umas próximas. vamos. Na atividade 3, vocês estão olhando aí, tá assim. Sandra foi à feira comprar frutas. Então ela estava lá, foi comprar frutas. Passou em uma banca de banana e comprou 12 unidades. Quando estava na banca de maçã, pensou: só posso levar no máximo 20 frutas. Como podemos expressar algebricamente essa compra? Eu não quero saber, no caso, o número de maçãs. A gente já pode até depois fechar, mas eu quero saber uma expressão. Como eu posso escrever matematicamente, né, usando essa ideia de linguagem algébrica, como eu posso escrever essa compra? Número de bananas, número de maçãs, que tem que dar 20. Acho que uns 3 minutinhos para eles resolverem, Rafa. 3 minutos eu acho que é o suficiente, Jonas. Beleza, Eu vou... respondam, coloquem no chat a resposta da expressão, que aí o Rafa fala na hora que a gente retornar, tá bom? Bom,
Olá, pessoal. Muita gente respondendo, Jonas. O Gustavo colocou F menos 20. O Samuel falou que não entendeu. Muitos colocaram a resposta 8, tá? Hum, Mas assim, a gente entende, pessoal, é um assunto complicado que aham. vocês podem não entender o conteúdo, mas a gente não quer a resposta final. A gente quer a escrita algébrica. Eu acho que ficou claro para muitos, né, que ele comprou 12 e só pode levar 20, que é 8. Uhum. Mas, assim, para um pouquinho de pensar num número, numa resposta final. Vamos ler a pergunta. Ele quer como podemos representar algebricamente essa conta. Se a gente achar que sempre a resposta é um número, sempre a resposta é instantânea, sempre a resposta é assim, no estalar de dedos, a gente pode ter muita dificuldade mais para frente. Porque se você não escrever a expressão algébrica em expressões mais, digamos assim, complexas mais para frente, você não vai conseguir chegar numa resposta. Mas enfim, falei demais. Jonas, vamos para a solução? Então, na solução aí, vai aparecer na tela de vocês, nós temos a expressão para resolução, que é uma expressão. Então, nós temos um número de bananas, no caso 12. Maçã, na primeira eu coloquei o M, que era para simbolizar a posição maçã, que dava, então, somando as duas, né, dava 20. Mas a gente poderia utilizar qualquer letra. No caso ali, se vocês olharem, eu utilizei a letra X também. Então, 12 mais X é igual a 20. 8 é a resposta certa para resolver essa expressão. Mas tomem bastante ciência de utilizar a letra em momentos apropriados e momentos certos, né, Rafa? Isso, e aí eu vou até ressaltar também uma aula que vocês tiveram logo no começo sobre a organização dos estudos, os modelos de estudos, que principalmente ele mostra que a gente precisa fazer uma leitura muito crítica do exercício. Não adianta a gente ler Ana Teresa no texto e entender a natureza, né? É isso mesmo, prestar atenção no Não texto como funciona. está falando, né? É isso aí. Tá bom? Gente, acho que por hoje é só, hein, Jonas? Por hoje fechou. Consulte o professor de vocês, né, de uma forma remota, façam as atividades do caderno do aluno, né? E assim, durante a semana a gente vai dar uma continuidade também nesse conceito de expressões algébricas. Nós teremos aula amanhã e teremos aula. Na quarta-feira. Amanhã terá aula, a volta de quem? Do Isaac. Do grande Isaac, o famoso Print. Oh, o famoso Isaac. Tá bom? Agradeço muito a presença de todos. Foi um prazer e continue os estudos, tá bom?